Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro, nesta primeira semana do tempo comum, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia que nós lemos o Evangelista São Marcos, no capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós celebramos no dia de ontem o batismo do Senhor Jesus Cristo, que é batizado por João Batista, e assim concluímos este tempo do Natal, tempo então que nós podemos meditar e reafirmar a nossa fé, a nossa esperança no Cristo, nosso Senhor e Salvador, que assume nossa natureza humana e vem habitar no meio de nós. Iniciamos, portanto, nesta segunda-feira, a primeira semana do tempo comum, a primeira de todas essas 34 semanas que nós iremos então meditar sobre a vida pública de Jesus. Iniciamos lendo o Evangelista São Marcos. Esta é uma particularidade do tempo comum. Nós vamos lendo os evangelhos em sequência, a começar de Marcos, excluindo, é claro, os evangelhos da infância que nós lemos ao longo de todo o tempo do Natal, e também o Evangelho que nos narra a paixão, que será depois lido no tempo da Quaresma e durante a Semana Santa. E hoje vemos então logo no início, no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, Jesus que sai pregando o Evangelho de Deus e anunciando: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E com isso, é claro, São Marcos quer nos recordar aquela que é a missão principal de Cristo. A missão principal de Cristo é nos anunciar a necessidade da conversão, porque o reino de Deus se faz próximo, o reino de Deus se faz presente no meio de nós, na pessoa de Cristo. E por isso, sempre que nós nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos da sua palavra, do seu Evangelho, este é o convite constante que é feito a cada um de nós. É o convite para que possamos viver a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. É claro, logo em seguida nós vemos então, também narrado por São Marcos, os primeiros chamados. Simão e André, a quem Jesus diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também uma vez chamados pelo Senhor, deixam seu pai na barca com os empregados e partem seguindo Jesus. E diante daquilo que nos coloca Cristo e desse chamado que o mesmo Cristo realiza a esses discípulos, nós poderíamos entender então que Cristo nos faz um duplo chamado. Cada um de nós somos chamados primeiramente ao seguimento de Cristo. Do mesmo modo que Cristo volta-se para os seus apóstolos e lhes convida: segui-me e farei de vós pescadores de homens, Ele também nos convida, também nos chama para que possamos segui-lo, para que possamos caminhar com Ele e aprender dele. E o segundo convite, o segundo chamado que o Senhor nos faz é justamente a missionariedade, porque chama esses apóstolos para que sejam pescadores de homens, seja para que possam anunciar a boa nova da palavra de Deus e assim trazer ainda mais homens para a rede do Senhor,
para a rede do reino dos céus. E o mesmo acontece conosco. Também nós somos chamados, somos convidados a exercer esta missão de sermos pescadores de homens, de procurarmos conquistar cada vez mais almas para o reino dos céus. Por isso, então, hoje, ao contemplarmos este Evangelho, somos convidados também a refletir sobre esse duplo chamado que o Senhor realiza a cada um de nós. Nos chama ao seu seguimento, nos chama a nos aproximarmos da sua palavra, mas nos chama também para que sejamos os seus missionários, para que sejamos os seus anunciadores. Oremos. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dá-lhe paz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.